Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica vai entrar aqui na polêmica sobre o uso de câmeras corporais na Polícia Militar de São Paulo, mas não pelo lado que todo mundo trata. Elas são importantes, mas o governador não gosta e o secretário não quer. É que o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, recebeu um alerta sobre a licitação para a aquisição desses aparelhos. A trama se adensa, Mônica. Bom dia. Pois é, o Megali, bom dia a todos. Megali, primeiro que essa coisa do governador não gosta e o secretário não quer já está superada, porque uma ação foi movida contra essa determinação, né, contra essa resistência do secretário aqui de São Paulo, e o Supremo ia determinar que São Paulo adotasse as câmeras. Aí foi feito um acordo, né? O Tarcísio fez um acordo com o Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, para a instalação dessas câmeras até setembro. Então, não precisou de decisão, porque houve um acordo antes dessa decisão ser tomada. Agora, a Defensoria Pública e a ONG Conectas Direitos Humanos, que são as autoras da ação inicial, elas enviaram ao Barroso um ofício demonstrando preocupação com o plano apresentado pelo governador de São Paulo para a adoção das câmeras corporais pela PM aqui de São Paulo. O que acontece, o que elas estão... o que o Estado se comprometeu? O Estado disse que vai aumentar o número de equipamentos, vai substituir os que já estão em uso por novos, e essa proposta de licitação... porém, ela traria uma série de mudanças que a Defensoria considera muito sensíveis e que diz que poderiam representar um retrocesso no que já existe. O que eles apontam? Eles se baseiam em uma nota elaborada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, que diz que, atualmente, Megali, as câmeras corporais que os PMs de São Paulo usam, elas têm autonomia para captar 12 horas de imagem. Isso garante uma transparência e proporciona, né, maior proteção, tanto para os agentes quanto para a população. Porque todo o turno policial é registrado nessas 12 horas. Mas a licitação que está sendo feita pelo governo de São Paulo agora, segundo a Defensoria e a Conectas, para a compra dessas novas câmeras, não prevê essa mesma autonomia de 12 horas. Então, o que diz a Defensoria? Que se corre o risco de a gente ter mais da metade do turno policial sem nenhuma captação de imagem e de som. Ou seja, Megali, ou você filma tudo o tempo todo, e essa é a garantia da sociedade que a ação policial, que é uma ação de força, necessária muitas vezes, mas que não pode ser usada de forma abusiva, essa força, vai ser controlada. E também é uma garantia para o policial de que qualquer coisa feita contra ele vai estar registrado nessas câmeras, né? O policial vai poder ter as provas a favor dele a partir dessas imagens, quando ele sofre qualquer tipo de acusação. Então, essa licitação ainda prevê uma diminuição também do prazo obrigatório de armazenamento de imagens, né? Hoje, são 60 dias o armazenamento dessas imagens, e a redução vai ser para 30 dias, no caso de vídeos de rotinas, né? E vai diminuir de 1 ano para 120 dias, né, quando eles foram gravados em algum outro tipo de ação mais grave que tenha resultado em um processo. Então, esses prazos também estão sendo questionados, porque a Defensoria e a ONG Conecta Direitos Humanos acham que esse prazo deveria ser estendido. E agora uma outra, para finalizar, Megali, uma outra parte polêmica, que o uso do reconhecimento, tecnologias de reconhecimento facial nessas filmagens. Essa tecnologia de reconhecimento facial, ela é muito polêmica, né? Eles dizem aqui que não há registro de experiência exitosa em âmbito nacional ou estrangeiro de combinar o uso de câmera corporal com essas tecnologias, porque esses algoritmos de reconhecimento facial não passam por testes públicos ou independentes para determinar sua precisão, para identificar possíveis vieses racistas, inclusive, né, nesses algoritmos. Então, é polêmico. A Secretaria diz que acha que a adoção, esse processo de renovação, vai contribuir para garantir mais eficiência, vai trazer mais benefícios para a sociedade, vai permitir a ampliação do número de câmeras em operação, né, porque, enfim, eles estão comprando um número maior de câmeras agora. Enfim, é um debate importante, importantíssimo, que apenas se inicia e já com essas ressalvas da Defensoria enviadas ao
ministro Luiz Roberto Barroso, Megali. Meu Deus do céu, como é difícil fazer algo tão simples e tão benéfico para a sociedade, né? É impressionante, é impressionante. Alemanha, Estados Unidos, França, todos esses países adotaram as câmeras de segurança porque ela é uma espécie de equipamento que ela só faz o bem. Ela garante a segurança da sociedade, ela garante a segurança do... Garante não, né? Ela trabalha pela segurança do policial, ela serve para que a gente reconheça quais são os bons policiais e quais são os maus policiais. Ela não tem nenhum lado ruim. Nenhum. Eu me lembro que o Eduardo Bolsonaro veio e falou, mas com as câmeras, o policial vai perder, por exemplo, a liberdade de conversar com os seus informantes. Bom, é verdade, o policial que investiga, né, ele tem informantes. E muitas vezes ele conversa ali com bandidinhos e meio que dá de barato o bandidinho para poder pegar o bandidão. Qualquer um que já viu um filme de espionagem sabe disso. Só que só na cabecinha do Eduardo Bolsonaro o cara faz isso de farda. Vai lá com uma farda, entra num bairro, pega o cara no boteco, vem cá, vem me passar umas informações aqui a respeito daquele bandidão. Se o cara não tá de farda, não tem câmera na farda. Lógico, Gênio. É óbvio. Né? Então não dá para você encontrar, tanto que às vezes em que o Tarcísio falou sobre o assunto, e sempre de maneira negativa, era de uma maneira muito oblíqua e sem argumento, explicação ou dado nenhum. Essas câmeras não trazem nenhum bem à sociedade. Essa foi a frase dele. Tá, mas por que, governador? Não responde. Por que não trazem nenhum bem? Eu vi o negócio do Porsche lá que atropelou, o cara do Porsche que atropelou aquele pai de família. Pô, como foram importantes aquelas câmeras, né? Super. Como foi importante aquela câmera no peito do policial que foi morto por um bandido no Guarujá. A gente conseguiu reconhecer exatamente quem era, para que soubesse atrás de quem a gente tinha que ir. Eu não me lembro de um caso que a câmera atrapalhou. Fala, puxa, essa câmera não era para estar aí. Olha que mal ela fez. Ah, mas quando a câmera tá lá, o policial vai pensar 1000 vezes antes de apertar o gatilho. Ele tem que pensar 1000 vezes antes de apertar o gatilho. Isso é ser policial. É isso mesmo. Como é difícil, Mônica. Aí o STF entra e fala, tem que comprar. Aí os caras parecem que se esforçam para comprar o pior sistema possível. Por quê? E o Megali, essas câmeras, para além dos casos específicos que a gente vai citando, super exemplares citados por você, tem estudos, né, Megali, que mostram que nos batalhões onde a câmera foi instalada, a letalidade policial caiu, em alguns casos despencou, e os crimes nas regiões não aumentaram. Ou seja, uma polícia mais profissional, ela significa uma polícia que combate melhor a criminalidade do que uma polícia que não tem esse controle social sobre ela, um controle legítimo e social, que a profissionaliza e, portanto, melhora tudo para a sociedade e para a própria polícia. Então, os estudos que pegam os batalhões durante um período longo mostraram isso também, né, Megali? Então, é importante saber que não é que a gente está citando um caso ou outro, tem estudos também que mostram que esses casos citados por você não são exceção à regra, né? Eles são a regra onde as câmeras foram instaladas. E é o que a Sheila estava falando fora do ar aqui. Separa o joio do trigo. É de todo o interesse do bom policial, o policial que nós queremos na rua. Você fala, olha, essa câmera mostra que eu sou um bom policial, que age de acordo com o protocolo, só que aquele é um mau policial, e essa câmera vai demonstrar isso. A única possibilidade de você não querer esses aparelhos é você desejar que o policial seja um mau policial. Olha, aqui o bom policial é aquele que senta o dedo e pergunta depois, que mete bala e depois arrasta o cadáver para descobrir se é bandido e se não é. E se não for bandido, coloca lá uma arma na mão dele, não vai ter nenhuma câmera mostrando isso, e a gente vai forjar uma cena de crime. É a única possibilidade. É a única possibilidade. É que dentro da corporação, você ser mal representa ser bom. E você ser bom representa que você é um mau policial. É o incentivo à violência, é o incentivo ao vale tudo. Eu não estou dizendo que esse é o pensamento nem do governador e nem do secretário de Segurança Pública, mas essa recusa maluca em você querer ocupar as forças com essa câmera de segurança, nos leva a imaginar esse cenário. Que é um péssimo cenário para um Estado que conseguiu criar uma polícia
relativamente eficiente dentro da realidade brasileira, Mônica. São Paulo é o estado menos violento do país. Antigamente a gente morria de medo, a gente via veraneio, inocente ou culpado, saía correndo. Sim. Devagarzinho, com o motor desligado, chegando de noite, a gente morria. Você estava só andando em direção à sua casa, porque não tinha dinheiro pro ônibus ou porque o ônibus não estava passando mais. Mas você morria de medo do que aqueles caras iam fazer com você. Hoje a gente não tem mais essa relação com a polícia. Aparentemente esses caras querem que a gente volte a ter. Sim. A polícia de São Paulo, o Fórum de Segurança Pública mostra isso, né? Ela acho que, se não me engano, aqui tem a menor letalidade policial, apesar de episódios de violência, isso até o ano passado, antes do governo Tarcísio, isso nos anos até governo Dória, tá? Uma série até o governo Dória. É a que menos mata, apesar de, quando comparada com polícias internacionais, matar muito mais. Ela é uma polícia que tem registros de violência, sim, também, mas dentro do contexto brasileiro, como disse você, ela mata muito menos, e os índices de criminalidade de São Paulo são bem menores do que, por exemplo, os da Bahia. Né? Os da Bahia foram... As pessoas não gostam quando eu falo os da Bahia sobre governos do PT, né? E muita gente reage a isso. Por que você não fala que são governos tucanos em São Paulo? Sim, eram governos tucanos em São Paulo e eram governos do PT na Bahia. E nessas administrações, a polícia da Bahia se transformou numa das mais violentas, acho que é a segunda mais violenta do Brasil, e os índices de criminalidade são enormes. Então, a violência policial não resolve os problemas, ela agrava, né? E o histórico de São Paulo mostra isso, né, Megali? É isso aí. Mônica, bom trabalho para você. Até amanhã. Até amanhã. Valeu, até. A gente tem informação agora internacional.